O que você faria se você fosse um adolescente de 15 anos e passasse por situações de abuso como essa ou essa? Isso foi exatamente o que aconteceu com Justin Bieber entre os anos de 2007 a 2011, quando ele estava vivendo o auge da explosão do seu sucesso. Naquela época, quase todo mundo conhecia o Justin. As meninas queriam ser as namoradas dele, algumas, e alguns meninos queriam ter o famoso corte de cabelo dele. O assédio por parte dos fãs sempre foi muito grande, não era diferente há 15 anos atrás, quando a febre Bieber dominou o mundo todo. Mas, e o assédio por parte de homens velhos, entrevistadores com longa experiência de carreira e até supostamente um rapper acusado de ser mandante de assassinato, o Puff Daddy? Muitos se perguntam o que aconteceu com Justin durante o período em que ele ficou mais revoltado, e eu não tô querendo dizer que o Justin é um santo, já que ele apareceu publicamente com atitudes agressivas várias vezes, seja com o público, com os paparazzi, sendo preso ou consumindo drogas. E talvez, entre as várias razões, todo esse assédio que ele sofreu descaradamente e publicamente possa ser um dos motivos. Muitos se perguntam o que pode ter acontecido com Justin após a gravação desse vídeo, em que ele aparece com Diddy em sua casa tendo acabado de ganhar um carro de luxo. Nesse vídeo, Justin tinha apenas 15 anos e Diddy disse que ele iria passar 48 horas na sua companhia, mas que ninguém poderia ficar sabendo o que eles iriam fazer juntos. Esse vídeo é assombroso porque Diddy foi preso recentemente, acusado de extorsão, tráfico sexual e transporte para envolvimento em prostituição. As suas festas famosas e teorias de que ele pode ter sido mandante de assassinato do Tupac estão levantando muitas questões sobre qual é a relação real de Justin com Diddy. Esse vídeo com o título 48 horas com Diddy é no mínimo estranho e assustador. É muito desconfortável assistir essa cena em que o James Corden faz brincadeiras de duplo sentido com Justin. Can I say this? Lean into me again. You smell amazing. E ainda por cima, depois de fazer piadinhas invadindo o espaço pessoal dele, James pergunta quantos anos o Justin tem. How old are you? Thank you. Outra pessoa que também não foi capaz de controlar os seus impulsos foi Katy Perry, que não surpreendentemente está bem flopada atualmente. Nessa situação, Justin vai cumprimentar a Katy com um abraço e ela se aproveita da situação para deliberadamente apertar a bunda dele. Ele ficou um pouco surpreso, mas também decide aliviar a situação mais uma vez com uma piada, respondendo para ela o seguinte: a gente pode fazer isso para sempre se você quiser. Não só Katy Perry colocou suas mãos em Justin, como também David Letterman em uma entrevista para o seu programa no ano de 2012. Nessa entrevista, Justin ainda não tinha a quantidade de tatus que ele tem hoje, mas estava começando a fazer as suas primeiras. Nisso, David pergunta se aquela seria a última tatuagem do Justin, dando a entender que ele desaprovava as tatuagens, como se ele tivesse algum tipo de autoridade ou poder sobre o corpo do Justin. I have a couple, just a couple. Well, tell me that's the last one. Might be. Inexplicavelmente, em algum momento, por algum motivo, ele agarra o braço do Justin com força e pela reação dele, aquilo aparentemente doeu. Get that off of there. A apresentadora Shannon Murphy teve a estranha decisão de levar a conversa para um âmbito sexual. O problema é que o Justin naquela época tinha só 15 anos. Ele ficou extremamente desconfortável com aquela situação. Has your mom given you the sex talk yet? I mean, like, I really don't want to have that conversation with my mother. Yeah. Like I've kind of had it with my father. You want to hear? Oh, really? A See, my little bit. parents never gave me the sex talk. Okay. So why don't you give me the sex talk? I feel uncomfortable me. right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Obviamente, como adolescente, Justin passou do limite várias vezes e também flertou com várias outras mulheres mais velhas. Vocês lembram quando ele tinha 17 anos e deu uma entrevista para Eliana, em que ele flertou com ela várias vezes com algumas brincadeiras durante essa entrevista? Pois é, pra mim o fato de que o Justin, enquanto menor de idade, realmente flertou com várias mulheres, não tira a responsabilidade dessas mulheres de reconhecerem que naquele momento, mesmo ele flertando com elas, ele era menor de idade. Mas, infelizmente, não foi o que Jenny McCarthy fez durante a premiação American Musical Awards, quando ele chamou o Justin para subir no palco e pegar o seu prêmio. Por algum motivo inexplicável, ela simplesmente se sentiu no direito de agarrar o Justin em um palco em que várias pessoas estavam assistindo, em uma premiação que estava sendo transmitida para o mundo inteiro. E essa foi a reação do Justin. Ele disse: "Uau, eu me sinto violado agora." Wow! I feel violated right now.
Mais estranho ainda é ver que no fundo ela pareceu orgulhosa por ter feito aquilo e que o homem que estava ao lado dela achou tudo aquilo muito engraçado. Mais tarde, ela realmente reconheceu que ela tinha aproveitado de propósito uma oportunidade que provavelmente ela nunca mais teria novamente. Ela disse, abre aspas, sim, eu meio que molestei ele. Great. I just got to neck Justin Bieber and grab his butt. A little cougar scary. Yeah. But I took the opportunity in the window, considering I'll never get to do it again, and kind of molested him. E não o suficiente. Em 23 de novembro de 2012, ela fez um tweet muito feliz e grata pelo que tinha acontecido. Mais uma vez, eu não tô aqui querendo colocar o Justin no pedestal, dizendo que ele é um santo, mas a gente tem que concordar que o que aconteceu não é certo. E naquela época, toda essa discussão sobre abuso sexual não era tão forte quanto é hoje em dia. O que leva a gente a pensar, se isso acontecia na frente das câmeras, o que será que acontecia por trás? Para mim, é muito fácil associar toda essa exploração midiática que obviamente trouxe muitas coisas boas pro Justin, como reconhecimento por ser um excelente músico, sucesso, fama, dinheiro, mas também trouxe coisas negativas, como problemas de saúde mental, abuso de álcool, drogas, problemas com paparazzi e problemas com a polícia. Nessa época caótica, o TMZ divulgou fotos do Justin utilizando o que provavelmente seria algum tipo de droga. E mais tarde, no ano de 2011, Justin confirmou para a revista GQ americana que ele usava drogas como uma válvula de escape. Ele disse, abre aspas, era como se eu tivesse todo esse sucesso e ainda fosse assim, tipo, eu ainda estou triste, ainda estou sofrendo e ainda tenho esses problemas não resolvidos. Eu pensei que todo o sucesso ia fazer tudo ficar bem, então para mim as drogas eram um agente entorpecedor para continuar a passar por tudo aquilo. Ainda nessa entrevista, ele contou que os seus seguranças checavam seu pulso durante a noite, com medo dele sofrer uma overdose repentinamente. Um dos episódios mais marcantes no auge da época mais problemática do Justin foi quando, em março de 2013, ele partiu para cima de um fotógrafo que tinha dito que ele era um idiota. What'd you say? You heard what I said, mate? Who's your Who's your I'm back, you prick. I'm back, you prick. Right? That's all, little. É muito controverso e irônico pensar que esse paparazzi chamou o Justin de idiota na frente dele, mas ficou bravo por ele ter reagido. E ainda mais irônico perceber o outro fotógrafo que se irritou com a pessoa que estava filmando, tipo... Após esse episódio, Justin começou a criar uma mancha na sua própria imagem. De estrelatinha em ascensão, ele passou a ser só um cara problemático, e os tabloides explodiram com várias e várias notícias sobre isso. Durante esse mergulho ao fundo do poço, Justin também teve um episódio em que cuspiu em seus próprios fãs, quando eles estavam do lado de fora do hotel em que ele estava hospedado em Toronto, no Canadá. Parecia ser uma brincadeira boba entre amigos, mas eu não consigo entender como isso pode ter sido engraçado. Assim como André Surak e Denise Rocha, furacão da CPI, Justin aparentemente pegou gosto por cuspir nas pessoas e também cuspiu na cara de um vizinho durante uma discussão acalorada. Essa discussão aconteceu porque Justin estava acelerando a sua Ferrari fora da estrada a mais de 160 km por hora. Obviamente poderia ter causado um acidente terrível, tanto com Justin quanto com qualquer outra pessoa ou qualquer outra criança inocente que estivesse passando pelos arredores naquele momento. Isso me fez lembrar também o caso do TikTok Cameron Henry, que acabou também tirando a vida de uma pessoa por apostar corrida em alta velocidade. Cameron ficou muito famoso porque as pessoas da internet começaram a fazer vários edits com ele, dizendo que ele não poderia ser preso porque ele era bonito demais para isso. Mas isso pode ser assunto para outro vídeo. Em 2013, Justin continuava vivendo loucamente quando decidiu sair do seu hotel em que estava hospedado no Rio de Janeiro para causar pela cidade. Mas o fim da noite não foi boa. Justin foi atuado por um crime contra o patrimônio cultural e ordenamento urbano quando fez uma pichação durante a madrugada em um muro de uma rua aleatória da cidade. É claro que contando os episódios de irresponsabilidade, as pessoas começaram a parar de gostar do Justin, mas todos esses motivos não foram os únicos, houveram muito mais e vou contar pra vocês a seguir. Isso porque o TMZ divulgou um vídeo em que Justin, com apenas 15 anos, foi filmado fazendo várias piadas
piadas de cunho racista. Obviamente, com 15 anos você ainda não tem noção do peso dessas palavras e eu não tô querendo passar pano, mas é importante a gente reconhecer quando uma pessoa vê que errou e não volta a cometer o mesmo erro, pelo menos não publicamente. Porém, o Justin continuava a levar sua imagem cada vez mais para o fundo do poço e começou a ser taxado como mais uma das estrelas teens que se perdeu em sua própria loucura, como Amanda Bynes, por exemplo. Então, em janeiro de 2014, Justin foi preso após sair de uma boate nos Estados Unidos, quando estava tentando apostar um racha com uma Lamborghini em um bairro, mais uma vez, residencial. Dessa vez, ele não conseguiu escapar e a polícia interveio. No teste de embriaguez, os policiais conseguiram perceber que o Justin estava, assim, sob efeito de álcool. Sabe essas fotos clássicas que os policiais tiram das pessoas quando elas estão prestes a serem presas? E tem várias pessoas famosas com essas fotos na internet. Então, os fãs do Justin ficaram muito preocupados com ele, porque nessa foto ele apareceu sorrindo. E, durante a prisão, ele também confirmou para os policiais que, além de álcool, ele também estava sob efeito de maconha e de medicamentos prescritos. É surreal o fato de que a mistura de álcool, drogas e medicamentos é literalmente fatal. Um dos vídeos que surgiram foi de que o Justin apareceu pessoalmente para comprar droga de um traficante em Miami, num dos subúrbios mais perigosos da cidade. Alright, hey, I got Justin Bieber here at the Swami though. Right here in my hood, homie. MS gang. Nice seeing you, bro. Have a good one. I just saw Bieber. I just seen Bieber. Leave it to Bieber. That's Justin Bieber for you guys. He's in Hollywood. The worst part of it too. Então essa era literalmente a receita clara para overdose. Overdose essa que levou Amy Winehouse, chorando Charlie Brown Jr., dentre outros cantores. E eu realmente não sei como ele sobreviveu, mas ainda bem. Depois de tudo, Justin conheceu Carl Lentz, o pastor polêmico da igreja Hillsong, que foi visto várias vezes na companhia de Justin, Hailey e outros famosos como Kendall Jenner, mas que foi desligado da igreja após uma série de escândalos envolvendo não só ele, como outros pastores também. Carl traiu a sua esposa com uma estilista de Nova York, e não ironicamente ele pregava sobre a importância do matrimônio nos seus cultos. Depois desse exposed, a amizade de Justin e Carl chegou ao fim, e Justin inclusive deixou de segui-lo nas redes sociais. Mas o importante é que essa reaproximação com Deus trouxe mudanças significativas e uma verdadeira transformação para a imagem pública e para a vida dele. Ele sabe como ninguém a importância de proteger novos artistas de toda essa pressão e problemas que possam enfrentar com essa exposição midiática que vem junto com o sucesso. A Billie Eilish é um exemplo de artista que está estourando muito atualmente. Ela é declaradamente muito fã do Justin Bieber desde quando ela era criancinha. Inclusive tem um vídeo muito fofo da Billie falando que tem medo de ter um namorado no futuro e não gostar dele porque ela ama o Justin muito mais. So many Justin Bieber things. I was like crying so hard. Because I'm worried that when I get a boyfriend, I won't want to be with him because I actually love Justin Bieber more and I can't handle that. Justin e Billie têm uma relação muito fofa. Em 2020, ele deu uma entrevista falando que não quer que ela passe pelas mesmas coisas que ele teve que passar. Of her? Yeah, I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young, and I just want to protect her, you know? I don't want her to lose it. I don't want her to, you know, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Então ele sente que ele deve proteger ela de tudo isso. O que é totalmente compreensível, porque como uma vítima de abuso, depois de ter se afundado em álcool, drogas, depois de ter problemas com a polícia e várias condutas questionáveis, o Justin sabe como é o terror de passar por tudo isso e não quer que outra jovem artista trilhe esse mesmo caminho, assim como ele. Essa fase ruim parece ter passado e hoje Justin é um homem com 30 anos, casado com sua esposa Hailey e com seu filho Jack Blues Bieber. Casado há 6 anos, ele e sua esposa continuam recebendo certo hate vindo de algumas pessoas que vivem no passado e se dizem de Helena até hoje, o que pra mim é bastante controverso, já que Selena parece estar muito melhor hoje do que quando estava com Justin. Mas a verdade é que esse hate não é nada perto das memórias que o Justin tem do seu espaço pessoal e do seu corpo sendo desrespeitados publicamente.
perto dos problemas psicológicos que foram causados pela pressão de crescer aos olhos do mundo inteiro, e principalmente perto das memórias que ele tem, ou não, do seu segurança checando o seu pulso para ver se ele não estava perto de ter uma overdose. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou de conhecer um pouco mais da história do Justin, curta esse vídeo e se inscreve aqui para mais. Minhas redes sociais também estão aparecendo aqui na tela. Como eu disse, Justin não é um santo, mas eu consigo sentir muita empatia por ele e desejo tudo de melhor. Porém, fica a pergunta: Justin realmente realizou o sonho de ser um artista, alcançando muito sucesso e reconhecimento. Mas será que o preço não foi alto demais?